Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos bater um papo aí então sobre o primeiro reinado, que vai aí de 1822 até 1831, tá? O reinado aí de Dom Pedro I. Quando nós temos o processo de independência no Brasil, essa independência ela não alterou a estrutura social nem as demais instituições, né? Existe a base do governo se manteve a base que antes existia durante ainda o período colonial. A gente tem que entender que, acima de tudo, o processo de independência não queria aí grandes mudanças de caráter social, grandes alterações no que diz respeito à estrutura política, econômica que se estava estabelecido no Brasil. E sim, não se queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Essa era a grande questão. Não queria se perder essa liberdade que o Brasil tinha adquirido a partir do momento que o Brasil vira Reino Unido a Portugal. Então, quando você tem uma pressão a partir ali da chamada Revolução do Porto, para que o Brasil volte a ser uma colônia, daí sim, as elites brasileiras, principalmente, vão se colocar contrários ao processo de recolonizar aí o Brasil. Então, o Dom Pedro I ele foi apoiado pela elite brasileira, tanto no processo de independência, como também para se evitar a fragmentação do território em diversos países. O Brasil, quando ele se torna independente, ele continua subjugado a interesses estrangeiros. E nesse momento, principalmente aos interesses de quem? Da Inglaterra, que vai importar produtos, que vai fazer empréstimos, que vai fazer financiamentos, que vai estar aí atuando de forma expressiva na economia do Brasil. A base econômica do Brasil, ela continua sendo agrária, grandes latifúndios, né? Ou seja, grandes extensões de terra voltados aí para a exportação, a lógica da monocultura, a lógica da própria escravidão. Então a gente tem um processo de independência, mas a estrutura como um todo do Brasil não mudou. Nesse processo de independência do Brasil, a gente tem dois partidos políticos importantes. O chamado Partido Brasileiro, ou Partido da Independência, e o chamado Partido Português. O Partido Brasileiro não tinha uma coesão no que diz respeito a ideais, né? Então, dentro do próprio Partido Brasileiro, nós temos a linha conservadora e a linha liberal, dentro do mesmo partido. Os conservadores, a partir do processo de independência, eles vão lutar pelo processo de independência, o Partido Brasileiro, e quando conseguem a independência, essa ala conservadora vai defender um governo cujo poder, o Estado, seja forte, com tendências aí absolutistas, centralizando o poder na mão do imperador e limitando o voto. Já as linhas mais liberais, né, eles vão querer o quê? Vão querer uma monarquia constitucional de caráter liberal, ou seja, que o imperador esteja submisso a leis, que o imperador não tenha amplos poderes, que as províncias tenham mais poder, né? Eles queriam um Estado com menos Dom Pedro, né? Com menos atuação de Dom Pedro. Então, queriam um poder legislativo com mais força, queriam a lógica de uma liberdade de expressão, uma autonomia das províncias. O que isso significa? Os poderes locais terem maior poder de decisão, né? E alguns grupos mais radicais eram contrários, inclusive, à presença
de Dom Pedro I no poder e defendiam ideais republicanos. O que acontece é que nesse processo de independência, a figura de Dom Pedro I era muito forte para conseguir a independência, né? Ele era um aliado forte nesse processo de independência. Então, existe nesse momento uma união desses grupos divergentes dentro do chamado Partido Brasileiro ou Partido da Independência, porque, apesar de terem visões diferentes sobre depois da independência, eles queriam a independência. Porém, quando nós temos o processo de independência acontecendo, o que a gente vai ter dentro desse partido brasileiro? Divergências. Grupos que querem que Dom Pedro I tenha mais poder, conservadores, e grupos que querem que Dom Pedro I tenha menos poder, liberais. E aqui é interessante que começa a surgir o chamado liberalismo à brasileira. Então, nós vamos ter no Brasil liberais que são escravocratas, ou seja, pessoas que defendem o liberalismo, mas que são donos de escravo. Dentro da ótica liberal, não faz o menor sentido você ter escravo. O liberalismo seria contra uma ótica de escravidão. Mas, aqui no Brasil, nós vamos ter esse chamado liberalismo à brasileira, porque os liberais brasileiros vão adaptar as ideias liberais lá da Europa e vão pegar única e exclusivamente o que lhes interessa. E o que lhes interessa? Principalmente a questão da liberdade de comércio, principalmente a questão de uma maior autonomia das províncias, porque esses grandes fazendeiros, muitos que adotaram aí uma ótica mais liberal, teriam poder na sua província, eles estavam atuando na política de sua província, então se eles tivessem mais poder de decisão, melhor para eles. Então é interessante que aqui começa a surgir essa coisa do tal liberalismo à brasileira, tá? E temos também o chamado Partido Português. O Partido Português, durante o processo de independência, ele vai se colocar contrário a independência do Brasil. Ele quer que o Brasil volte a ser colônia, né, durante ali o processo de independência. Porém, quando o Brasil se torna independente, o Partido Português perdeu aí a batalha. O que esse partido vai fazer no Brasil? Então esse partido, percebendo que perdeu a batalha nessa história do Brasil não se tornar independente, o Partido Português vai se aproximar de Dom Pedro I. Para quê? Para continuar ocupando os cargos públicos, políticos, que esses portugueses ocupavam durante o período colonial. Então esse Partido Português se aproxima de Dom Pedro I para manter o seu emprego e manter o seu poder ali na ala administrativa do Brasil. Agora somos independentes, né? Nos tornamos independentes aí em 1822 e o que a gente precisa agora? Uma Constituição. Né? Então a gente vai ter aí em 1823 a formação dessa Constituição brasileira. E por que eu coloquei ali a primeira Constituição que sequer nasceu? Porque em 1823 você tem a formação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião de parlamentares que vão criar as leis do Brasil. Perfeito? E esses caras, eles começam a criar uma Constituição que vai se chamar Constituição da Mandioca, tá? Inspirada aí na Constituição de Portugal. Essa Constituição, né, da Mandioca, ela vai impor limites ao poder do imperador, vai estabelecer voto censitário, ou seja, voto baseado na renda. E por que se chama a Constituição da Mandioca? Porque essa renda seria medida de acordo, dentro de uma base, né, de quanto de produção de mandioca esse cara teria enquanto a riqueza. O que acontece é que Dom Pedro I não gostou
para o caminho que essa Constituição estava indo. Os caras estavam lá inventando a Constituição e Dom Pedro I não gostou porque a Constituição que os caras estavam inventando estava impondo limites ao poder de Dom Pedro, ao seu poder. Então, Dom Pedro I, não aceitando a Constituição, manda dissolver a Assembleia Constituinte, ou seja, manda fechar a reunião e fala, não, vocês vão parar de fazer essa Constituição que eu não estou gostando para onde essa Constituição está indo. Contrariando a vontade do imperador, muitos deputados vão permanecer reunidos e vão continuar fazendo a Constituição, né? E vão passar a noite toda lá continuando a Constituição que Dom Pedro havia falado para parar. Pois bem, esse episódio de eles continuarem ali fazendo a Constituição, mesmo Dom Pedro tendo mandado parar, é chamada aí de Noite da Agonia, ok? Em 12 de novembro de 1823. O que acontece é que eles passaram a noite inteira lá e não adiantou de nada. Na manhã seguinte, a Assembleia foi definitivamente dissolvida e, inclusive, alguns parlamentares foram presos ou exilados. Pois bem, o que vai acontecer daí? Vai acontecer que Dom Pedro I vai criar um conselho chamado Conselho de Estado, que é um grupo de pessoas aliadas de Dom Pedro I, para ajudar Dom Pedro I a fazer a Constituição. E daí nós temos a Constituição de 1824. Essa Constituição foi outorgada por Dom Pedro I. O que isso significa? Foi imposta por Dom Pedro I. Goela abaixo para a população. E nessa Constituição se estabelecia a monarquia hereditária, ou seja, vai se passar o poder de pai para filho, a divisão do poder em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E aqui é interessante, né? Porque o poder moderador, que é o poder do imperador, ele está acima de qualquer outro poder. Então, se o executivo toma uma decisão e o imperador não concorda, ele pode anular a decisão. Se o legislativo cria uma lei que Dom Pedro I não concorda, ele manda anular a lei. Se o judiciário toma alguma medida jurídica que Dom Pedro I não concorda, ele manda anular o julgamento. Ou seja, o poder moderador tem uma certa face absolutista, dando muito poder a Dom Pedro I. Nós temos a oficialização do Conselho de Estado, que são aí conselheiros vitalícios nomeados por Dom Pedro I, e aqui esse Conselho de Estado ele é composto muito por portugueses do antigo Partido Português, né? E nós temos o catolicismo como religião oficial, apesar de existir uma liberdade religiosa. Nós éramos católicos oficialmente, mas tolerávamos outras religiões. Por quê? Por que vai se colocar isso? Por causa dos ingleses presentes no Brasil, né? E a gente tem lá os tratados de paz e aliança que a gente conversou, que em um dos tratados estabelecia essa liberdade religiosa. Por quê? Por causa dos ingleses que estariam atuando aqui no Brasil, e muitos ingleses eram protestantes. E vai estabelecer o voto censitário, na qual só podia votar para os cargos aí do governo quem tinha uma determinada renda. Em meio a toda essa situação, nós temos a chamada Confederação do Equador, que vai acontecer ali na região de Pernambuco. É considerada, inclusive, a continuação da chamada Revolução Pernambucana. E o que vai acontecer ali em Pernambuco? Liberais, republicanos, anti-lusitanos, ou seja, anti-portugueses, federalistas, vão se colocar aí contrários à política que está sendo feita por Dom Pedro I. Então, qual que é o descontentamento? Você tem o descontentamento da crise econômica na região norte e nordeste, a falta de recursos nessa região, que se sente explorada
durante o período colonial e que virou Reino Unido, se tornou independente, mas a situação para eles lá continuava ruim. E também o excesso de impostos. Junta tudo isso e coloca como ingrediente a mais o fato da Assembleia Constituinte de 1823, que estabelecia uma maior liberdade para as províncias e coisas do gênero, ter sido dissolvida e Dom Pedro I ter imposto uma Constituição. Isso vai fazer com que esses grupos ali de Pernambuco se tornem ainda mais insatisfeitos com os rumos da política de Dom Pedro I. Pois bem, no dia 2 de julho de 1824, a gente tem a criação de uma junta governativa liderada aí por Pais Andrade, né? E daí esse movimento vai se espalhar, vai pegar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e eles vão formar aí uma república nessa localidade, vão tomar o poder, vão formar uma república nessa localidade e vão instaurar nessa região a Constituição da Colômbia, né? Vão se inspirar ali na Constituição da Colômbia para estabelecer a Constituição dessa região aí que teria se rebelado contra os poderes de Dom Pedro I. Bom, nem preciso dizer que a repressão a esse movimento vai vir forte, né? Muitos líderes foram mortos, dentre eles o famoso Frei Caneca, outros conseguiram fugir, e aqui é interessante o papel da Inglaterra, porque a Inglaterra vai financiar essa repressão, a chamada Confederação do Equador. Bom, o processo de reconhecimento da independência do Brasil não foi um processo muito fácil, né? Porque o Brasil se disse independente em 1822. Agora, a questão era que os outros países tinham que aceitar essa independência, tinham que legitimar essa independência para que o Brasil começasse a ser visto realmente como uma nação soberana independente a Portugal. O que acontece é que os vizinhos do Brasil não viam com muito bons olhos aí a questão do processo de independência do Brasil. Por quê? Porque o Brasil se tornou independente, mas virou uma monarquia cujo imperador é o filho do ex-rei. Era uma coisa meio estranha. Então esses vizinhos republicanos viam a independência do Brasil como algo meio forjado, não acreditavam muito nisso, olhavam isso com um certo teor aí de desconfiança, né? Na Europa, a Santa Aliança, que a gente já viu sobre isso, a Santa Aliança estava fazendo o quê? Estava querendo restaurar o absolutismo e o colonialismo, né? Então estava defendendo aí os países que eram absolutistas e estavam defendendo a manutenção de suas colônias, ou seja, os países europeus também não tinham muito interesse de reconhecer a independência do Brasil. Tá? O país que vai ser importante para que os outros países venham aí a reconhecer a independência do Brasil vai ser a Inglaterra. É claro, a Inglaterra tinha interesses comerciais no Brasil, era interessante para a Inglaterra o Brasil ser independente, porque se abriria totalmente para o comércio com a Inglaterra, como se abriu, né? E sendo colônia, essa abertura de comércio seria restrita, perfeito? Então a Inglaterra gostava do Brasil independente, então vai ajudar o Brasil a ser reconhecido. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos, em 1824. Em 1825, por intermédio da Inglaterra, o Brasil vai ser reconhecido como independente de Portugal. E aqui é interessante a gente salientar: o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal reconhecer o processo de independência do Brasil. E Dom João VI, apesar de ter roubado o Banco do Brasil quando estava voltando para Portugal, Dom João VI ganhou aí o título de imperador honorário
do Brasil. E é claro que a Inglaterra vai garantir aí diversos acordos comerciais com o Brasil. Esse apoio da Inglaterra vai fazer com que o Brasil se torne ainda mais dependente da Inglaterra. E a partir daqui nós temos uma forma mais expressiva de atuação da Inglaterra contra a escravidão no Brasil. A Inglaterra vai começar a pressionar cada vez mais o Brasil para acabar com a escravidão. Por quê? Para a Inglaterra, a escravidão não era interessante. A Inglaterra, mãe da Revolução Industrial, vendendo produto para tudo que é canto, queria compradores. Escravo compra produtos? Não compra. Então, a ideia da escravidão não é lucrativa para a Inglaterra. A Inglaterra precisa de pessoas que comprem produtos. Sendo assim, a Inglaterra vai defender, acima de tudo, o quê? O trabalho assalariado. Tendo trabalho assalariado, mais gente ganhando dinheiro, mais gente comprando produtos ingleses. Por isso que a Inglaterra vai se colocar contra a escravidão, inclusive aqui no Brasil. Com o passar do tempo, a situação de Dom Pedro I como imperador do Brasil estava cada vez mais complicada, fazendo com que Dom Pedro I viesse aí a abdicar do poder em 1831. São vários os motivos que fizeram Dom Pedro I abdicar do poder. A dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, que pegou muito mal. A repressão violenta à Confederação do Equador. A questão da perda da província Cisplatina, atual região ali do Uruguai, dentre outros fatores. Todos esses fatores foram desgastando a imagem de Dom Pedro I, fazendo com que as pessoas do Brasil começassem a deixar de apoiar Dom Pedro I, inclusive antigos aliados. Mas, sem sombra de dúvidas, o fator mais agravante para Dom Pedro I voltar para Portugal e abdicar do poder foi a morte de Dom João VI lá em Portugal. Quando Dom João VI morre, teoricamente, quem teria que assumir seria Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro I, como era imperador do Brasil, vai abrir mão do trono português em prol de sua filha, Dona Maria da Glória. Só que nesse momento que Dom João VI morreu, Dona Maria da Glória tinha apenas 7 anos de idade. Então, era acordado que o irmão de Dom Pedro I, tio da Maria da Glória, seria aí regente do poder de Portugal até a Maria da Glória ter a idade suficiente para assumir o trono. A questão é que Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, tio de Maria da Glória, vai dar um golpe de Estado. Ele dá um golpe de Estado e toma o poder. Inclusive, o que ele faz? Ele se casa com a sua sobrinha para poder assumir o poder efetivamente. Ele dá um golpe de Estado e assume o poder. Dom Pedro I vai ficar louco com isso. E vai começar uma batalha, uma guerra, contra o seu irmão Dom Miguel. A questão é que, para financiar essa guerra contra Dom Miguel, Dom Pedro I vai utilizar do dinheiro brasileiro, fazendo com que membros da sociedade brasileira ficassem extremamente indignados. Como assim? A gente não é independente? Por que você está mandando dinheiro para resolver uma treta lá em Portugal? Isso desgasta ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Pois bem, Dom Pedro I decide, portanto, retornar a Portugal para resolver esse problema e para conseguir restaurar o poder aí para a sua filha. E ele vai fazer isso. Em 1831, Dom Pedro I retorna para Portugal, abrindo mão aí do trono brasileiro para lutar a favor de sua filha.
e ele vai conseguir, né, em 1834, reestabelecer o poder aí para a sua filha. Ainda falando sobre esse processo de abdicação, né, do poder no Brasil e retorno para Portugal por parte de Dom Pedro I, a gente tem que falar ainda sobre uns outros fatores além da questão sucessória. Além da questão sucessória, existia uma grande crise econômica no Brasil. Imagina, Dom João VI já tinha pego todo o dinheiro lá quando voltou para Portugal, gerando um pepino gigante para o seu filho, Dom Pedro I. Para ajudar, Dom Pedro I está mandando dinheiro lá para Portugal para lutar contra as tropas de Dom Miguel que tinha dado o golpe. Enfim, existia toda uma gama de situações que foram, como eu já falei, desgastando a imagem de Dom Pedro I. E a imprensa, ela atacava severamente Dom Pedro I, né? E desprezava as atitudes que Dom Pedro I estava tomando. E tem um jornalista em particular que era muito veemente nessa crítica, que era o opositor aí, Badaró. Né? Era o jornalista opositor Badaró. E, para ajudar, Badaró acaba sendo assassinado. O assassinato de Badaró, não vou entrar em detalhes, mas não tem nada a ver com Dom Pedro I. Dom Pedro I não mandou matar o Badaró. Acontece que a culpa caiu no Dom Pedro I. Por quê? O Dom Pedro I não se esforçou para tentar elucidar o caso da morte de Badaró, e foi um tanto quanto conveniente o Badaró ter morrido, porque o Badaró criticava muito Dom Pedro I. Então, com a morte do Badaró, a imagem de Dom Pedro I ficou ainda pior. O que acontece é que um dos redutos de crítica a Dom Pedro I era a região de Minas Gerais. E se temia muito que Minas Gerais viesse aí a fazer um movimento revolucionário, de luta contra Dom Pedro I. Então, para tentar resolver a situação, Dom Pedro I viaja para Minas Gerais para tentar conter a crise, amenizar a situação, conversar com a população, demonstrar aí seu interesse por resolver os problemas, só que a população recebe ele de forma muito negativa. A população recebe Dom Pedro I com as janelas, com as portas fechadas, com panos pretos estendidos pelo lado de fora da casa. A visita de Dom Pedro I a Minas Gerais tinha sido um fracasso. A população não gostava de Dom Pedro I. Pois bem, Dom Pedro I então retorna para o Rio de Janeiro. E nesse retorno para o Rio de Janeiro, Dom Pedro I estava muito decepcionado, aborrecido, triste com a situação. Aliados, então, de Dom Pedro I decidem fazer uma festa para recepcionar Dom Pedro I no Rio de Janeiro, para tentar animar o imperador. O problema é que, durante esse processo de se confeccionar essa festa, fazer essa festa aí para Dom Pedro I, opositores de Dom Pedro I se colocam contrários ao imperador no Rio de Janeiro e o pau vai comer, vão brigar nas ruas do Rio de Janeiro, a famosa Noite das Garrafadas, na qual opositores e favoráveis a Dom Pedro I vão entrar em conflito no Rio de Janeiro. Dom Pedro I ainda tenta sua última cartada para tentar resolver a situação e amenizar a sua imagem pejorativa. Ele vai criar o chamado Ministério dos Brasileiros. Por quê? Porque o Ministério de Dom Pedro I era composto principalmente por portugueses. Existia uma grande crítica a isso, né? Então, o que vai acontecer é que Dom Pedro I, para tentar aí, né, demonstrar uma boa vontade, vai fazer, não, eu vou fazer então agora um ministério só de brasileiros, e ele vai criar um ministério de brasileiros. O problema é que o Ministério de Brasileiros não fazia o que Dom Pedro I queria. E durou pouquíssimo tempo, cerca de 15 dias, o Ministério dos Brasileiros. E daí, Dom Pedro I vai fazer o chamado
Ministério dos Marqueses. Ministério dos Marqueses, esse composto principalmente por portugueses. E aí, a situação fica ainda pior. As manifestações contra Dom Pedro I se intensificam. E daí não tem jeito. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha aí apenas 5 anos de idade. E aí a gente vai entrar no chamado período regencial, que vai ser a próxima aula, né? Então ele abdica do trono, deixa o trono para o seu filho, como seu filho ainda era uma criança, né? Ele não tinha como governar, nós vamos adentrar aí no chamado período regencial, que o Brasil vai ser governado por regentes. Tá? O que vai acontecer é que em 1834, Dom Pedro I, depois de ter conseguido resolver o problema em Portugal e ter garantido o trono para sua filha, Dom Pedro I, tuberculoso, doente, deprimido com toda essa situação, vai acabar morrendo em Portugal. Beleza, galera? Valeu, um beijo, um queijo, até mais. Tchau, tchau!